Olá pessoal, boa noite. Estou aqui mandando uns aviãozinhos. Aí se vocês tiverem pessoas que podem estar convidando para participar da live de hoje, vai ser um tema bastante interessante. Boa noite, pessoal que está entrando. Vamos esperar a nossa convidada. Obrigada, Davis. A gente não tem lugar para ir, né? Aí a gente se produz para as lives. Começar, pessoal. Faltam 3 minutinhos. Oi, Jéssica. Olá, Tudo bem? bem? Muito frio aí? Aqui fez bastante frio esses dias. Hoje deu uma esquentadinha, mas agora aqui tá 17 graus aí onde você tá. Aqui estava 17, mas 2 horas da tarde. Agora já deve estar bem menos. Vê aí quanto tá, pessoal. Eu vejo. Vamos compartilhar aí, pessoal, e mandando coraçãozinho para a live não cair. Eu fiquei sabendo disso esses dias que uma moça que participou falou que tem que levantar os coraçãozinhos aí para segurar a live, porque aí começa a travar. Eu não sabia disso. Esses dias que eu fiquei sabendo. Também não sabia disso, não. Então, oi Felipe, oi Dani, sejam bem-vindos. Ó, tô mandando pro pessoal aqui também. Deixa eu ver aqui se tem mais gente que eu consiga mandar. Oi, João Carlos. Vou compartilhar aí, pessoal. Falta um minutinho para nós começarmos a nossa live, né? Que tem como tema: como posso contribuir para o emocional do meu filho com altas habilidades, superdotação? Né, hoje nós vamos falar um pouquinho, né? Um tema bastante amplo, mas hoje nós podemos dar umas pinceladas aí com a experiência da Jéssica, que vai poder estar ajudando muitas famílias, né, que às vezes encontram-se perdidas depois da identificação do filho, ou mesmo sabe que o filho tem um diferencial, mas não sabe como lidar. Né? E hoje aí nós vamos trazer essa mãezona aí que eu descobri, né, no Instagram e conheci a experiência dela. E hoje ela vai compartilhar um pouquinho com vocês. Falta um minutinho, aí já já a gente começa. Uma água, né? Ai, já deu 19:02. Então, Jéssica, desde já, eu quero agradecer a sua disponibilidade, né, de estar aqui participando conosco aí dessa live. Nós entramos hoje no mês das altas habilidades superdotação, então é algo que nós precisamos, né, estar contribuindo aí para tirar mais e mais superdotados da invisibilidade. Então, muito obrigada desde já pela sua participação aqui conosco. Imagina, obrigada a você pelo convite. Vamos lá, ver o que a gente pode agregar com a minha experiência. Então, vamos lá. Jéssica, eu queria que você contasse um pouquinho de você e a sua família, onde você mora, quantos filhos tem, que trabalho e o que você estuda. Vamos lá, eu sou de Santo André,
sou mãe de dois, o Mi, que é o Miguel, né, que é o superdotado, e a Rebeca, que tem 2 anos e 10 meses, e ela já tá me dando sinais, né, da questão precoce, do aprendizado e de tudo isso. Sou casada, tenho aí 11, fiz 11 anos de casada ontem, são 14 anos de relação, e a gente procura se entender aí e fazer as coisas muito de comum acordo na relação na criação das crianças, né? Uhum. Atualmente eu tenho uma empresa de pequeno porte, trabalho com desenvolvimento de serviços gráficos, faço faculdade, psicologia, não sei se dá para ver aí. Ah, vi, agora deu. Psicologia. Faço faculdade, estou no 4º semestre. Faço faculdade de pedagogia, estou no 5º semestre de pedagogia. Vamos ver se eu consigo terminar aí esse ano, ou se infelizmente eu vou precisar trancar. E por enquanto é isso. Mas já vemos que a vida é bastante movimentada. 2 faculdades, uma empresa, 2 filhos, com um já identificado, a outra com, né, sinais aí de superdotação. Então, uma vida bastante cheia. Haja energia, né, Jéssica? O dia tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Aí tem as coisas de casa, tem o momento né, que é muito importante, a saúde mental, como mãe, como mulher, como esposa, que também não é uma tarefa fácil, dona de casa. Então a gente precisa buscar esse equilíbrio. Mas realmente é bem puxado. Começa muito cedo aqui e não tem hora para acabar. Verdade. A gente sabe, né, quando a gente lida, né, com várias famílias de superdotados, a gente percebe, né, que a energia gasta dos pais também é muito grande, porque a criançada, né, cheia de energia aí. Então tem que ter um desenvolvimento muito bom. E bem interessante essa parte que você citou sobre que as mães cuidarem delas mesmas, né? Porque é algo assim que contribui totalmente para a saúde mental. Porque muitas vezes nas tarefas do dia a dia, né, aquela correria, se deixam de cuidar, né? Se deixam de se arrumar, né? Não porque, né, às vezes por causa da falta de tempo, mas também por causa do desânimo. Ah, eu já casei, né? Eu já tenho filhos, não tem necessidade, mas é necessário se arrumar, é necessário se cuidar para ter essa saúde emocional, né, Jéssica? Exatamente, a demanda é grande, né? Uhum. Às vezes a gente passa despercebida como mulher, a gente olha todo um contexto. Olha a mãe, olha, no meu caso, a empresária, olha a esposa. Ah, eu preciso organizar as coisas das crianças, eu preciso dar atenção para o meu esposo, eu preciso organizar as coisas dele porque ele trabalha fora, eu preciso cuidar das coisas da empresa. Mas e o eu? Esse eu, ele acaba sendo ofuscado, né? Uhum. E esse é o grande problema, inclusive das mães superdotadas. Por quê? Porque a gente acaba se cobrando mais. Porque a demanda do superdotado, ela é uma demanda diferente. Uhum. É uma demanda enorme o tempo todo, né? É uma criança que ela exige atenção e o olhar também tem que ser diferenciado. Uhum. Mas com equilíbrio. Só E é isso que a gente vai bater esse papo hoje, né? Da questão do equilíbrio. Verdade. E o interessante é que muitas pessoas não sabem, né, e não percebem que tudo que a gente sente, a gente reflete para a criança. Né? Mesmo eu mesma não sou mãe ainda, mas eu fui professora e tive turma. Dependendo de como você tá, você reflete e a criançada absorve, porque a criança é esponja. E eles conseguem Sim. absorver. Né? Então, eles ficam da mesma forma. Então, por isso a importância desse equilíbrio emocional por parte da família também. Porque se a mãe estiver desequilibrada emocionalmente, o pai, os irmãos, as crianças, os irmãozinhos vão absorver. Então, é bom tomar cuidado nessa parte. Sim. A próxima pergunta, eu queria que você explicasse para o pessoal como você desconfiou, né, da superdotação do seu filho. Qual idade ele tinha, quando ele começou a demonstrar os primeiros sinais. Ó, levando em consideração o que teve um comentário aqui falando sobre a conexão que existe entre mãe e filhos. Uhum. Então, vamos partir desse princípio. Essa conexão, ela existe desde a época da gestação e tudo aquilo. Uhum. Quando você se propõe a conhecer o teu filho, as coisas, elas ficam mais claras. E o Mi, carinhosamente a gente chama ele de Mi ou de Gui, né? Por causa da irmãzinha que não sabia falar, e ela acabou chamando de Gui. Então, pode ser que eu fale tanto Mi quanto Gui. Então, e o Gui,
ele começou a dar sinais muito cedo. Tem um aplicativo que eu usava para acompanhar o desenvolvimento dele. E eu comecei a reparar que ele estava sempre assim, na semana seguinte. Isso com meses, né? Olha, 2, 3 meses. Ele sempre estava na semana seguinte. Então, por exemplo, essa semana ele teria que estar virando. Mas ele já tinha virado semana passada. Na semana seguinte, aí eu comecei a ter esse olhar e falar, não, pera, tem alguma coisinha diferente aí. Porque a semana passada eu li que essa semana ele estaria virando. Mas ele já tá virando e ele já tá forçando o pescocinho. Vamos para a próxima. E aí eu comecei a ler sempre 1 ou 2 semanas à frente. Sempre gostei muito de ler, até por conta da própria pedagogia. Trabalhei num berçário, trabalhei numa escola de educação infantil. Tive contato com as crianças dessa faixa etária, né? Tanto do berçário, que eram os bebezinhos, quanto as crianças até 4 anos, 5 anos. Então eu tinha aquela visão de tem alguma coisa. E conforme ele foi desenvolvendo e foi crescendo, eu fui vendo que os pedidos do Miguel não eram pedidos para a idade, eram sempre pedidos de crianças mais velhas. Então vai muito disso, dessa conexão que a gente tem que ter, né, de filho com mãe, esse olhar, mas eu escuto muito o seguinte, mas é porque você fez pedagogia. Não, não é. Porque quando a gente tem uma criança em casa, a observação, ela vai muito além. Se você observa, se você acompanha, mesmo os pais que trabalham fora, porque eu vou dizer pra ti, eu já trabalhei fora, né? Eu já tive essa questão do Miguel ficar o dia inteiro na escola. Mas eu olhava caderninho, eu sempre perguntava pra Pro, mandava um bilhetinho na agenda. E aí, como que ele tá desenvolvendo, o que ele aprendeu, como ele tá. Então, essa sensibilidade com o meu filho, esse vínculo com o meu filho, me fez despertar que tinha algo a mais nele, né? Que tinha alguma coisa assim que não estava se encaixando muito. E aí, consequentemente, você vai observando outras crianças e vai vendo que realmente as coisas elas falavam numa linguagem diferente. É bem interessante, né? Porque muitas vezes passa despercebido certas coisas na correria da vida, né? E às vezes essa criança Sim. está ali demonstrando sinal, muitos pais vão ver só depois de muito tempo. E eu achei muito interessante esse aplicativo. Depois você manda o link, porque vai ser legal compartilhar com os pais das crianças, né? Para estarem vendo, né? Se você lembra Acompanha desde a barriga. o nome dele, o nome do aplicativo? Pode falar? Será que a live não vai cair, não? De fazer Será que não? propaganda do... Então deixa. Então depois a gente passa. Depois eu te mando. Depois a Depois gente eu te passa. mando. Tá bom. E ele é um aplicativo que você baixa na gravidez. Olha. E aí você vai acompanhando, ele vai te mandando a foto de como... Ele vai fazendo comparação. Teve uma que foi até engraçada, que comparou ele com... o seu bebê essa semana está do tamanho de uma azeitona. Eu fui no mercado, eu comprei um pouco de azeite, olhando, gente, como pode um bebê desse tamanho? Né? E fui acompanhando. Então ele vai comparar, ele vai te fazendo comparações do dia a dia. Do tamanho de uma melancia, do tamanho de um abacate, do tamanho de uma laranja. Legal. Super bacana. Então, desde a gravidez, você consegue acompanhar. Eu disse aplicativo, mas na verdade ele é aplicativo agora. Eu usei ele na gravidez da Beca. Na época do Miguel, era por e-mail. Então, fazia um cadastro e chegava isso no e-mail toda semana. Uhum. E aí eu fui acompanhando aí, mas depois eu passo sim, porque ele é muito bacana. Bem legal. E assim, quando que ele passou pelo processo de avaliação da superdotação? O processo do Mi foi um processo tardio. Hoje a gente tem aí literaturas que falam a partir dos 3 anos a gente já consegue submeter a criança a testes. Alguns, né? Não são todos. Mas você consegue já fazer um processo de avaliação com essa criança. Uhum. O Miguel aconteceu uma coisa assim. Ele estudava numa escola e eu não tive apoio dessa escola no sentido de buscar a superdotação ou buscar o que o Miguel pudesse ter. No nosso caso, nós tivemos que buscar por meios próprios, né? E batendo aqui, perguntar ali, ler aqui. E eu reparei a grande diferença, assim, para mim, o start principal, que eu falo para você, ó. Ali foi, eu preciso ir atrás, ele tinha 3 anos. Hoje ele tem 9. Ele tinha 3 anos, porque ele já estava lendo e escrevendo. Uhum. Então eu falei assim, tem alguma coisa e eu preciso ir atrás. Aí você pergunta no lugar, aí você vai numa associação. E uma coisa que eu acho até importante falar, porque é onde vai gerando angústia nos pais.
né? Nós pais, nós sofremos muito com isso, porque você fala assim, por onde começar? Em que porta que eu vou bater? Se eu não tenho esse respaldo da escola, ou de repente a escola também não sabe, porque tem isso, como que eu faço? E aí a gente foi empurrando isso aí, esse processo dos 3 anos até os 6. Foram 3 anos totalmente perdidos, não sabia por onde procurar. Cheguei, aí troquei ele de escola, levei para uma outra escola. Aconteceu até uma coisa com ele muito ruim, que eu acho importantíssimo falar. Toda mãe que vem conversar comigo, eu falo sobre isso, que foi o bullying. Aconteceu o bullying por ele ser inteligente. Então, aí a gente abre um outro leque para uma outra situação. A superdotação não é como pensam. Você tem um filho inteligente, parabéns, que lindo. Ó, você não tem dor de cabeça, você não tem trabalho porque o seu filho é inteligente. Então é onde abriu essa questão desse leque, assim, e pra gente de ver que ver o bullying na prática, infelizmente, e ver que o bullying ele não tá aqui, fechadinho, né? Abriu isso pra gente falar, poxa, o bullying ele tá muito maior em muitas outras situações. E aí foi onde eu comecei a buscar e ir atrás. A gente fez esse processo de troca de escola, na nova escola deu problema, eu procurei a escola. Eu vou ser muito sincera, não tive apoio. Eu tive apoio de uma professora. A professora que era a professora dele. Ela falava assim, mãe, vamos investir nele, vamos ajudar, vamos fazer o que tiver que fazer, vamos estimular ele como criança. Mas a nível de entender o que era a superdotação e todo esse processo, eu precisei ir sozinha. E aí foi onde eu fui lá na pediatra e falei, não sei o que eu faço, não sei por onde eu vou, não sei por onde recorrer. Aí ela falou, eu consigo te ajudar até uma parte. Daqui para frente eu não consigo mais, mas vamos tentar. E para mim, né, na minha realidade, o meu primeiro passo foi pela pediatra. Ainda bem que a pediatra soube, né, tomar alguma providência, porque geralmente nós temos essa deficiência, né, de psiquiatras, neuropediatras, pediatras que ainda não têm esse conhecimento, né? Por isso a importância da gente estar divulgando esse trabalho, fazer essas lives, compartilhar com mais e mais pessoas, né, para essas crianças saírem da invisibilidade e os adultos também, porque os adultos também passam Exatamente. bullying, os adolescentes passam bullying, né? Por conta da inteligência, por conta de chamar atenção, por conta dos talentos. Isso aí entra num sofrimento e acaba que o sofrimento do superdotado ele acaba mais intenso ainda do neurotípico, né? Então tem que ter todo um Tudo mais cuidado, intenso. né? Muito mais intenso, é uma intensidade assim ao extremo, né? Eu já vi crianças, né, que já ouvi relatos que têm pensamentos suicidas com 6 anos de idade, por conta de não aceitar a escola, tem aversão pela escola, não consegue, né, lidar ali, não se sente acolhido, e por causa da sensibilidade ser muito intensa, eles percebem, né? Eles não são bobos, né? Então, assim, tem que ter Exatamente. todo esse cuidado, né? E esse relato seu é muito importante para cada vez mais prestar atenção. Mas me fala uma coisa, quando você prestou atenção, né, nos primeiros sinais, você já sabia que era altas habilidades de superdotação? Ou foi só essa pediatra aí que te indicou? Ó, as primeiras situações, principalmente foi a facilidade em aprender. Uhum, Então me chamou a atenção. Mas a gente tem uma outra patologia que também tem esse ponto, né? Da facilidade no aprendizado. Por exemplo, o autismo. As uhum, crianças com autismo, ou as crianças autistas, né? Uns falam de uma maneira, outros falam de outra. Elas têm uma facilidade no aprendizado absurda. Eles têm não só a facilidade, quanto o QI deles é extremamente elevado. uhum, Então, até por conta da base pedagógica, eu sabia que existiam várias situações, uhum, né? E a superdotação, vou ser muito sincera contigo, a superdotação foi a última que eu cogitei. uhum. A Entendi. superdotação foi a última, justamente por saber o quão difícil é para avaliar, para identificar, porque não é tão fácil. Às vezes a criança ela passa despercebida justamente por ter altas habilidades em determinados pontos, Uhum, né? E então eu fiquei muito. Eu falei assim, não deve ser, porque para uma pessoa ser superdotado, o QI dela é elevadíssimo, é super difícil. E aí, altas habilidades, tá, mas altas habilidades no quê? Ele tem facilidade no quê?
Então, foi bem estreito. As outras habilidades da superdotação foram as últimas coisas que eu cogitei. E aí eu fui, levei para a escola também, inclusive perguntei para vários colegas que atuam na área da educação infantil, e uma das falas foi o seguinte: esqueça essa história de superdotação, pelo amor de Deus. Você acha que é fácil ter um filho superdotado? Esquece isso, nem vai buscar, deixa para lá. Então, até isso eu ouvi. E, inclusive, eu acabei, por um momento, falando: eu vou fazer vistas grossas, eu vou deixar, eu vou fingir que eu não tô vendo. Porque eu não sabia o que fazer também, eu como mãe, né? É, tivemos uma situação com o Miguel, agora que eu me recordo, inclusive foi por conta. O Miguel ficava no integral, eu trabalhava o dia inteiro, o Charles trabalhava também, e ele ficava no período integral. Ele entrava na escola às 7 horas da manhã e só saía às 18 horas. E aconteceu uma situação com ele. Ele começou a ficar estressado, a desenvolver um estresse absurdo, com crises de choro. Ele batia até a cabeça na parede, puxava os cabelinhos assim. E a própria professora falou para mim: mãe, você vai precisar rever essa situação dele, porque ele tá muito estressado e talvez ele precise tomar até calmante, porque é uma criança nessa idade muito estressada, assim, muito nervosinho. Então ele também chegou a esse fato de ser visto como uma criança estressada, como uma criança nervosa, como uma criança sem controle, é, uma criança que de repente a gente estava tentando substituir, então deixava ele fazer o que ele queria, porque ele tinha esses momentos de umas crises de choro. E a gente ficava sem entender, tá, mas do nada chora e tudo chora, e é uma criança manhosa. E aí, deu tudo. Aí eu recuei, saí do meu emprego, deixei ele na escola só meio período para poder acompanhar isso daí de perto. E muitas vezes, por eles não saberem falar, por eles não saberem se expressar, isso vai tudo pro emocional. E aí eles começam a despertar outros sentimentos. É, Sentimento do abandono, sentimento de culpa, eles começam a pôr isso para fora, né? De uma outra forma, que é com choro, é com a birra, é com estresse, é com automutilação, porque tem histórico de criança que faz automutilação, e isso daí chega. Eu fico até muito emocionada por saber, emocionada no sentido assim, e triste também, por saber que às vezes a gente não tem esse olhar para essa criança, né? De falar, como assim uma criança fazendo automutilação e por quê? E infelizmente nós tivemos na nossa casa a seguinte fala, que aí é onde eu entro, eu realmente reforço a ideia de olharmos para os nossos filhos, independente de superdotação, de altas habilidades, de autismo, de síndrome de Down, independente, olhar para os nossos filhos, porque a pior fala de todos os momentos para mim foi quando ele virou para mim e falou: mãe, eu vou pedir para Deus tirar a minha inteligência, porque eu não aguento mais. tadinho. Eu não quero mais ser inteligente. E aí, eu, como mãe, precisei me preparar, olhar para mim e falar: eu vou precisar ter um autocontrole, eu vou precisar buscar a minha saúde mental para poder cuidar da dele. Exatamente. E parece que consegui, né? Porque depois ele foi entendendo todo esse processo, a gente foi buscando e a gente foi atrás, e a gente entendeu também quem era o Miguel, o que era a superdotação, e isso é de extrema importância. Entender o que é, entender o porquê, ir atrás nas fontes certas, no caminho certo, e principalmente, olha para o teu filho. Excelente Olha para suas ele. colocações. Nossa, é assim, é uma contribuição enorme que você está passando aí para os pais das crianças superdotadas ou outras crianças de outras, né, condições. Né? E assim, é interessante a parte que você fala do QI, né, pelo mito que é o QI alto, foi algo que nós falamos na live de ontem, né, que o QI super alto é superdotado, e isso já não existe. É. É uma coisa de um século atrás. E eu ainda vejo comentários a respeito. Então, depois, quem quiser ver a outra live sobre QI, tem vários esclarecimentos sobre. Tá no Instagram da Patrícia Neumann, tá? E essa questão da criança bater na parede e a cabeça, eu já vi várias situações de outros superdotados também. Porque é o sentimento de inadequação, o sentimento de não pertencimento. Eu falo porque eu, sendo adulta, eu tive crises agressivas dessa forma. Porque eu estava em um ambiente trabalhando que eu não era aceita, eu não era ouvida e eu era podada todas as vezes. Então, tanto a criança quanto o adulto superdotado, eles passam pelas mesmas coisas, só que em idades diferentes. Então, se eles não tiverem essa saúde
emocional trabalhada e não for acolhido, isso vai gerar esse estresse aí que ele vai demonstrar. Né? Mas ainda bem que você soube Exatamente. trabalhar com você para você trabalhar com ele. Né? Aí eu queria que você já citou, né, algumas dificuldades, né, dele, mas aqui, eu pulei uma, aliás. Eu quero saber, né, quando você, né, recebeu a devolutiva da avaliação, quando o Miguel passou pelo processo de identificação. Como você se sentiu? Foi um processo demorado. A gente já estava. Quando eu falo a gente, é aquilo. O Charles, ele compartilhou muito comigo de todo esse sentimento, de todas essas buscas, de todas essas angústias, né? Então, aqui fomos os dois. Tivemos a gente teve um ao outro para se amparar. Só que quando a gente realmente viu, pegou o laudo, eu lembro de ter chorado de alívio, porque acabou, né? Acabou. Agora eu sei o que é o meu filho, no sentido de alguma coisinha ali eu não conseguia ver, eu não conseguia saber. Eu não conseguia saber se eu estava acertando, se eu estava errando, se eu estava aplicando o estímulo correto, se eu estava deixando de estimular, porque eu também tinha esse medo. E se eu estou estimulando demais, é por conta do meu excesso de estímulo que ele está assim. E se eu não estimular, a minha falta de estímulo não vai atrasar? Então eu tinha tudo isso dentro de mim o tempo todo. Então, quando eu peguei o resultado que a Neuro falou com a gente, foi uma neuropsicopedagoga, foi ela que nos deu a devolutiva. Que ela falou, o alívio foi enorme de falar assim, ponto, agora eu sei o que é, quem é, por que é. Porque eu conhecia o Miguel, meu filho, via situações nele que eu não conseguia identificar, mas sabia que era diferente e não sabia como trabalhar. Eu não sabia o que eu podia fazer para ajudar. Até mesmo nas situações das angústias dele, nos momentos em que ele estava perdido, porque eles têm isso também, se perde, né? É tudo muito rápido aqui dentro, é tudo muito intenso, é tudo muito, 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 muito. Exatamente isso que você está falando do sentimento. Eles amam muito. Eles têm raiva muito. Eles estão tristes, eles entram num processo assim, num casulo, não tira, não tem quem tire. Porque eles sentem tudo de forma intensa, tudo que está acontecendo em volta. Então, quando eu finalmente peguei aquele papel, eu falei assim, meu Deus, então é isso. Então, a partir daquilo, eu consegui trabalhar com ele de uma maneira melhor. Então, tem importância o laudo, mas não porque o meu filho tem um QI alto, meu filho é inteligente, meu filho. Não, é porque eu consegui olhar para ele de uma outra maneira. Ficou mais fácil para entender tudo que ele sentia, tudo que ele passava, tudo que ele falava. E é onde tá aí a importância. O laudo é importante? Saber o QI, saber onde a habilidade para você depois, mas você conseguir descobrir aquela caixinha ali e as coisas que acontecem em volta fazerem sentido, foi muito mais importante, né? Entender, tá? Então é a superdotação, uma outra habilidade, ok. O que isso acarreta de positivo e de negativo? Em cima do positivo e do negativo é onde eu vou ter que trabalhar. No negativo, eu vou ter que dar mais atenção. E do positivo, eu vou ter que tomar cuidado para não fazer uma super valorização. Então, eu precisei buscar esse equilíbrio também. Mas eu falo para você, o período, eu sofri muito, o antes, o período do teste, que foi a fase dos testes, que demoraram aí acho que uns 3 meses, mais ou menos, até mais, um pouquinho, né? Foi até, para uns é bem demorado, mas como ele já tinha 7 anos na época, então acabou conseguindo fazer um pouquinho mais rápido. Mas esse período, eu achei que eu ia enlouquecer. Eu achei que ia ficar maluca, porque eu já não aguentava mais e eu tava já crescendo aquilo dentro de mim, aquele monstro, né, dentro de mim. Mas a hora que eu peguei, eu falei, agora eu estou aliviada. E Eu aí vou você poder analisar as teve o coisas. norte, né? Você teve um norte. Agora eu sei, eu posso pesquisar, posso procurar grupos, eu posso procurar Facebook, pesquisar na internet, aí você já vai tentando achar, porque quando a gente descobre, né, a gente vai investigando, mesmo que seja difícil para encontrar, muitas vezes, algum projeto, alguma coisa assim, né, e saber lidar realmente com essa criança, né? Como que eu vou saber lidar? Porque cada criança é de uma forma, né? São únicos.
E os superdotados, essas intensidades, é difícil mesmo de lidar, né? É complicado. E me fala uma É. coisa, a escola, depois, né, que saiu esse laudo, né, que você fez, recebeu, como que a escola recebeu o seu Olha, você pegou num ponto assim complicado, porque a escola, não vou falar da escola A, da escola B, da escola C. A escola, ela tem um olhar assim: se o aluno me dá trabalho, eu sei o que fazer. Se o aluno não aprende, eu sei o que fazer. Se o aluno bagunça, briga, arruma confusão, responde professor, picha a escola, ok. Eu já sei o que fazer com esse aluno. Mas e com o aluno que não me dá trabalho? E com o aluno que aprende? Com o aluno que lê antes? E com o aluno que faz o cálculo mental? Que foram as situações que eu deparei comigo. O que a gente faz com esse aluno? Ele não dá trabalho. Ele é quietinho. Eu, Miguel, tem um probleminha que ele fala mais que a boquinha, né? Ele é aquela criança assim, que gosta de conversar na aula, mas tirando isso, ele é na dele. Uhum, Ele vai lá, faz as lições, a professora começou a passar, ele já acompanhou, ele já terminou. O que fazer com esse aluno? Não só a escola do Miguel, mas a maioria das escolas tem essa dificuldade. uhum. Então, eu enfrentei isso também. Tá, mãe, mas o que você quer que a gente faça com ele? Ele aprende, ele está desenvolvendo, ele já foi. As crianças estão aqui, ele já foi. Falei, tá, mas e aí? Como que a gente vai buscar um equilíbrio? E aí da importância de saber o que o meu filho tem, quem é meu filho, o que, que eu posso pedir, o que, que eu posso explorar, o que, que eu posso fazer. Conhecer as leis de extrema importância. Então, para as mães que estão aí, é uma coisa muito importante, é você conhecer o que você pode fazer e o que você pode brigar, vamos assim dizer, né? Não é uma confusão, é brigar no sentido de fazer valer. E foi o que eu fiz. Eu falei, bom, ok, então se vocês não sabem o que fazer, eu vou os direcionar. Ele precisa de um apoio, ele precisa de material diferente, ele precisa de material com qualidade assim, a mais, né? Com conteúdo a mais, não é nem qualidade, desculpa a palavra, com conteúdo a mais. Ele precisa desse material, ele precisa desse apoio, ele precisa ser assistido dessa forma. E um detalhe, no caso do Miguel, eu reforço muito isso porque, infelizmente, as redes sociais elas estão assim. As pessoas vão lá, editam o que a gente fala e usam isso contra a gente, né? Então, no caso do Miguel, eu fiz valer o direito de aceleração, Uhum, que não é esse nome, tem um outro nome, mas agora me fugiu. Mas acho que aceleração todo mundo vai entender. uhum, E tem a questão do corte também, tudo, né? Então, eu consegui, através dos laudos dele, através da prova que ele fez na escola, para pegar a pessoa fazer uma prova, pular ele de série. Então, uhum. ele fez esse avanço de série. Isso, progressão. Meu esposo está me ajudando aqui. A progressão, eu consegui fazer essa progressão dele. Então, isso foi no segundo ano. Ele não fez o segundo ano e foi pro terceiro. Mas foi isso que eu consegui fazer, Uhum, né? Então, a nível de escola. Mas foi uma briga. Vou uhum, te falar que foi uma briga. Conversei com o corpo docente da escola, conversei com coordenação, procurei a direção da escola, procurei o psicólogo da escola, bati em todas as portinhas que eu precisei, fui na delegacia de ensino, diretoria, delegacia, agora me fugiu. Mas eu fui na minha região, né, e buscar isso daí. Então, a nível de escola, foi o que aconteceu. Mas falar para você que foi muito tranquilo, não foi. E vale lembrar também, né, que nós temos, né, vários tipos de superdotados. O Miguel é um caso de uma criança que é na dele dentro da sala. Mas nós temos Sim, outros superdotados que fazem bagunça, que saem correndo, que não fica sentado. Então, cada criança superdotada é única. E também tem sim. casos de crianças superdotadas que não precisam de aceleração. Tem uns que sim, tem uns que não. Vai depender da situação, vai ser uma conversa entre família, escola, ver como que está a maturidade emocional dessa criança, se ela vai se dar bem com uma turma de crianças maiores. Então, são várias questões a serem levadas em Sim, consideração para haver essa aceleração, essa mudança de série, né? Então, é, não se espere em um caso só. Vai ter que ser cada criança com suas características e suas peculiaridades.
Isso aí é de Exatamente. extrema E o importância. Miguel, ele tem um grupo que acompanha ele, né? Então, ele tem a psicóloga, ele tem a pediatra, ele tem a neuropsicopedagoga. Não é simplesmente coisa da minha cabeça. Eu, como mãe, hoje acordei querendo que ele seja passado de série. Não. Foi toda uma análise da situação do Miguel, e no caso dele, foi uma melhora para ele. Porque Uhum, ele chegou num estágio em que ele já não tinha mais prazer. Ele uhum, não tinha prazer, ele não tinha estímulo. O que a professora podia fazer. Chega um momento também que a própria professora fica limitada, uhum, né? Tem isso também, a gente tem os profissionais aí, por mais que o profissional ele se dedique, ele vai, mas chega um momento dentro da sala de aula, você tem um grupo, você tem 29 crianças, você não pode fechar esse mundo para uma única criança. Então é onde a gente começa a entender. E tem um outro ponto também que você já mencionou, que é sobre em qual área, né? Então, às vezes, você vai fazer a progressão de uma criança que tem uma dificuldade seríssima na fala e na escrita, uhum, mas ela tem uma facilidade nas outras áreas, porque ela entra na parte das outras habilidades, uhum, né? Então, ela tem alta habilidade num determinado ponto, mas e no outro? uhum. Aí a gente também tem a questão do emocional dessa criança, a gente tem a questão da socialização. Então, são vários pontos que precisam ser vistos, pensados, analisados, discutidos, estudados, né, por cada criança. Então, por isso que eu falei assim, vamos reforçar, porque infelizmente o pessoal vem, pega um trecho do que a gente está falando e acaba usando isso de base. Não, eu estou dando a minha contribuição como mãe, contando a minha história e a história do meu filho. Mas a parte principal é que a gente precisa olhar para essa criança, precisa olhar para esse mundo, precisa olhar para o superdotado como um ser humano, antes de mais nada, respeitá-lo por essa condição e entender que ele é um ser humano diferente. Sim, ele tem uma facilidade, ele tem uma diferença, ele tem uma peculiaridade que é só dele. E ele precisa ser visto e não simplesmente ser taxado como ou inteligente, ou CDF, ou deixa ele de lado, né? Muito, muito boa essas colocações suas, Jéssica. Aí eu queria que você contasse, pessoal, quais são as áreas da superdotação do Miguel? Então, eu até peguei o laudo dele aqui para a gente conversar sobre isso. Se eu separar por área, fica muito difícil, porque elas são todas lá em cima, Mas né? assim, Elas são todas. as Pode áreas, falar. tipo assim, ele é acadêmico, na linguística, matemática, liderança, esporte e tem Exatamente. artes. Ele é em todas? O percentil delas estão todas muito próximos. Aqui tem um percentil mais baixo, está com 90%. Ah, então com certeza ele é um superdotado multipotencial. Tem as áreas Então elas todas são ali. todas ali, né? E por isso que assim, até fui buscar, eu falei, caramba, deixa eu ler, eu vou reler para ver se 20%, eu preciso de bateria aqui, por favor. Para ver se eu acho assim para dizer, olha, não. Não, porque de repente ali dentro, por exemplo, aqui, se a gente colocar ali na velocidade de processamento, então a gente vai para essa parte aí da matemática, é um pontinho e um item dele que tá um pouquinho para baixo, mas quando você pega o percentil, tá 98, Tudo alto. 97, tudo alto. Bem interessante. E quais os maiores interesses do Miguel? Poxa, vou, vou, vou falar alguns, Tá bom? pode ser? Pode. Miguel ama música, preferencialmente clássica, né? Matemática, apaixonadíssimo pela matemática, pelos números, mas da mesma forma ama o corpo humano. Se perguntar para ele o mundo do corpo humano, a parte dos neurônios, a parte da cabeça, assim, desde a sua estrutura física quanto todo o seu processo. Os dinossauros, o amor da vida do Miguel, os dinossauros, ele até pensou em ser paleontólogo uma época, mas aí ele falou que ele poderia fazer muito mais, aí ele resolveu ser médico, é, e agora fechou na ideia de ser neurologista. Vamos ver se ele não muda isso daí, né? Daqui para frente ainda tem muita coisa para pensar. A parte de esporte, ele até gosta, mas ele tem uma dificuldade com contato. Uhum. Então, ele gosta de praticar, mas ele com contatos assim, é mais difícil. Mas ele pratica taekwondo. Tá todo mundo aqui meio, né?
relaxado com a pandemia, ganhamos, assim, uma família de potência, ganhamos um peso familiar, né? Mas o Miguel, ele é faixa ponta verde de taekwondo. Ó, que Então, chique. ele também gosta de esportes, tem assistido comigo, porque eu sou super fã de vôlei, já cogitou a possibilidade, a ideia de ir pro vôlei. Eu não consigo definir o Miguel numa área só, né? Ele gosta muito de muitas coisas. Gosta de tudo um Gosta de pouco. ler, escrever. Ele gosta de tudo um pouco. E nós vamos ter uma entrevista com o Miguel, gente, na quarta-feira. Vocês vão conhecer esse menino aí super especial na quarta-feira. Esperar É, você. não posso falar muita coisa, não, né? Porque senão estraga a Senão aí entrevista dele na parte. você denuncia tudo que o Miguel sabe, né? Então, eu conheci o Miguel, pessoal, na outra página que eu tenho, que é Diário de uma Superdotada. E ele falou para mim assim, né? Eu também sou superdotada. Aí eu falei assim, quantos anos você tem? Ele falou para mim assim, 9 anos. Né? Eu falei para ele, fala para sua mãe que eu tenho um grupo de crianças superdotadas, se você quiser participar. E aí eu conheci o Miguel. E quando eu fui conversar com ele, ele falou de bullying, falou de várias coisas. Eu falei, gente, que criança mais de emocional equilibrado, né? Explicou como que ele convive, a coisa mais linda do mundo, né? E aí eu queria saber, como que você lida, né, no seu dia a dia para que esse emocional dele possa ser equilibrado assim dessa forma, né? Eu sinto que ele é muito equilibrado para conversar, para lidar, né? Eu contando histórias, ele participou da minha contação de histórias, né? Ele participa, ele é muito educado. Como que você desenvolve esse trabalho com ele? De maneira obrigada pelos elogios. Eu, como mãe, fico toda cheia, né? Oh, meu filho! Mas assim, aqui o Miguel é o Miguel. Ele Uhum, é uma criança. uhum. Então ele tem regra, ele tem hora, ele tem bronca, ele tem castigo. Vamos entender o castigo. Ó, ele ama Lego. Ah, ele ama Lego. Ok, o Lego vai ficar de castigo. O Lego vai passar uma temporada guardado, sabe? Assim, eu vou nessas situações porque, independente de qualquer coisa, ele precisa entender que as coisas elas têm começo, meio e fim, né? Exatamente. Eu trabalho muito isso. Aqui a gente não faz uma supervalorização da superdotação. Não fazemos isso em momento nenhum, né? Ah, mas você é superdotado. Não, você é criança, você tem que estudar, você tem que aprender, você precisa. Então, acho que é onde a gente tira todo esse peso. E é isso que é importante, é você tirar esse peso. Ele é superdotado? Ok, é uma condição. Assim como eu sou baixinha, com meu 1,63 m, assim como o outro é loiro, como a outra é negra, como o outro tem cabelo curto, ele é superdotado. E eu deixo isso muito claro para ele, né? Então a gente tira esse peso. Mia, superdotação é dentro do que facilita a sua vida de conhecer e aprender as coisas. Ponto. Então, eu acho que tá aí o equilíbrio, né? Porque a gente utiliza da parte da superdotação para agregar coisas para ele. Ah, ele é superdotado e ele quer fazer aula de francês, porque ele faz aula de francês. E quer fazer aula de música, ele tem condições para isso. Permite, né? A condição dele permite, é importante. Ok, pronto, acabou. É ali em que a gente vai agregar. No caso da escola, ele é super dotado e ele pode ser avançado de série, vai ser bom para ele? Ok, então vamos usar para isso. Mas não uma supervalorização disso. Ah, você é inteligente, você não precisa estudar. Ah, mas você é super dotado, você. Não. Eu acho que é onde a gente consegue ir trabalhando isso daí com ele, né? É bem interessante. E assim, ele faz várias atividades, né? Você percebe, eu já percebi em algumas crianças, não é o caso dele, né? Claro, mas eu já vi algumas crianças que são super estimuladas. Super. Tipo assim, tem 10 tipos de cursos diferentes que faz, né? E aquela criança fica até cansada, né? Naquele meio, não brinca, não tem aquele tempo de ócio. O que você acha disso, dessa super estimulação? Não concordo, porque ele é uma criança. Uhum. Ele precisa de algumas coisas a mais? Sim, precisa, né? Assim como uma criança que tem dificuldade que precisa do reforço escolar. Ela precisa daquilo, né? Assim como uma pessoa que tem doença, uma patologia, ela precisa de uma medicação. A superdotação é da mesma forma, mas ela não precisa só disso. Ela precisa de beijo, abraço, carinho.
cafuné, filme, fazer nada. Fazer nada é extremamente importante, principalmente para eles. Uhum. Chegou uma fase, ano passado, ano passado? Ano retrasado, o Miguel ele tava com uma carga horária pesada, porque aconteceu muitas coisas ao mesmo tempo. Uhum. E aí a gente optou por dar uma reduzida nessa carga. Não, vamos dar uma limpada, vamos dar uma enxugada. Ele não tá tendo tempo para ser criança, ele precisa ser criança. Inclusive aqui rola de vez em quando umas broncas. Uhum. Você precisa ser criança, você precisa brincar, para de estudar um pouco, para, esquece isso daí. Aí, daqui a pouco, você pega o Miguel brincando de estudar, estudando, brincando e tudo junto. Aí a gente puxa ele de novo. Miguel, esquece. Não vai ler, não vai escrever, não é hora disso. Agora é hora de você brincar. Vai, pega a sua irmã, vai brincar, vai bagunçar, vai assistir desenho, vai fazer alguma coisa. Então, a gente tem esse cuidado aqui. E eu acho super importante a gente ter esse cuidado com as crianças, entender e mostrar para eles que eles precisam ser crianças, Uhum. né? Isso é Então, uma tudo que é coisa. muito, eu não concordo, não. Isso é uma coisa que eu prezo muito, o ser criança, né? Ter aquele tempo para a família brincar, fazer atividades juntos, assistir um filme, comer pipoca, fazer algo, né? As famílias, os pais também tem que lembrar que eles também foram crianças, né? Relembrar, né? A época, né? Da infância, né? Então, igual o Felipe falou, ó, superestimulação gera exaustão e fadiga. Precisa descansar a mente. Porque a mente ela vai ficando muito carregada de informação, principalmente superdotada. Tem que ter aqueles momentos, tem que dormir bem, né? Tem que descansar, né? Isso aí é importantíssimo. E essa superestimulação também eu não concordo. Eu acho que tem que ser tudo na medida certa, né? E eu achei interessante também você falar a questão de dar broncas, limites, né? Tem que ter esses limites, né? Tem que ter esses ajustes aí para esse emocional, para essa criança saber lidar. Porque, né, tipo, igual como você citou, na escola, né? Não houve tanto uma parte que ele foi acolhido da forma como ele deveria. Mas só que ele tem que saber lidar naquele contexto que ele está. Por quê? Para nós conseguirmos uma escola inclusiva que tenha um apoio tanto da parte das deficiências, dos transtornos, da superdotação, não vai ser do dia para a noite. Então, essa criança, Exatamente. né, ela tem que saber lidar naquela escola que ele está. Às vezes a criança mora numa cidade, tem uma escola, só aquela. E ele não quer ir para aquela escola, mas tem que trabalhar, tem que falar para ir para a escola, a importância. Outra coisa também que eu acho interessante, que eu já vi várias vezes, é tomar cuidado com as falas perto da criança, falar mal do professor perto da criança, porque aí vai gerar, né, mais ainda uma aversão à escola. Porque mesmo que esteja naquela escola, que é a única da cidade, vamos dar um exemplo. Ou é a que é mais próxima de casa. Evitar falar mal, porque a criança vai ouvir e ela vai odiar a escola mais ainda. Então tem que ter todo esse cuidado até conseguir algo melhor, ou uma escola melhor, ou alguma atividade fora da escola que vai melhorar essa vazão desse talento, porque quando a escola não supre essa necessidade, mesmo tendo enriquecimento curricular, intracurricular, né, às vezes a escola não completa a criança ainda, e precisa, sim, dessas atividades extras, né? Então tem que tomar todo esse cuidado, né? Porque tudo isso envolve no emocional da criança, né? E como eu disse no começo, a criança absorve, é uma esponja. Exatamente. E eles absorvem tudo muito rápido. Né? Uhum, Tudo muito rápido. Até o que não deve, inclusive, uhum, né? Então tem que tomar muito cuidado. E assim, é importante você dar esse algo a mais de acordo com a necessidade da criança, uhum. né? Às vezes tem uma facilidade que nem o Miguel, partiu dele, aprendeu francês. Ok, vamos trabalhar sobre isso, vamos conversar sobre isso. Mas muitas vezes eu vejo que os pais, eles simplesmente fazem assim: ah, não, você tem facilidade nisso? Então eu vou te pôr no inglês, francês, espanhol, tá, né, mandarim. E não precisa. Você pode ir fazendo passo a passo e sentindo a necessidade da criança. Não tem problema nenhum, se for o caso, voltar, né? Falar, não, pera, eu dei uma coisa para mais. É melhor eu tirar agora, né? Eu reduzir, porque ele não vai sentir esse impacto, ele não vai sofrer, tem que ser prazeroso, não só nos estudos, em tudo. Aqui em casa a gente faz o dia do jogo, então rola um monte de besteira, né? Um monte de guloseimas, a gente senta em volta da mesa, a gente joga junto, a gente brinca junto, a gente vai pro dia do nada, senta ali no sofá, assiste filme, não faz nada. Precisa. Bem legal essa Ele é ideia. superdotado, mas ele precisa das outras etapas. A gente não pode pular etapa com superdotado.
Não Uhum. pode, porque lá na frente ele vai ser um adulto frustrado. Ele vai ser um adulto com a sensação o tempo inteiro de que tá faltando alguma coisa. Uhum. Porque fez uma super estimulação, pulou um monte de fases desnecessariamente e ele não é uma pessoa completa. Uhum. Muito importante essas colocações. Agora, nossa última, né, pergunta, né? Quero que você dê um recado para as famílias, né, que desconfiam que seus filhos têm um diferencial, têm habilidades acima da média. O que você manda de recado para eles? Vai, vamos lá. Antes de mais nada, a gente tem que entender que é um ser humano e precisa de um olhar atento. A partir disso, sentir a necessidade dessa criança. O laudo é um papel extremamente importante para algumas coisas, mas o colo, o acolhimento, o entender, a presença é mais importante do que qualquer laudo. Então, olha para o seu filho, entende a necessidade dessa criança. E às vezes a gente vai encontrar a superdotação ou vai entender o despertar de tudo isso tardiamente, porque trabalhou demais, porque observou de menos. Mas a hora que você vê e você entender e você falar, pera, tem algo, pisa no freio, acolhe primeiro e depois faz as outras coisas, que as outras coisas elas vão fluir, né? Procura um bom profissional, pergunta, lê, não rotula, tire os rótulos, né? Tire as vendas, não se apegue tanto ao que a sociedade te cobra e te impõe. Não faça da criança, não faça do adolescente, ou não faça do próprio adulto, porque, como você diz, no seu caso, você acabou se deparando com essa superdotação já na fase adulta, assim, de entender realmente o que era, né? Não faça, eu até te peço desculpa pelo termo, mas eu não encontrei ainda, vou procurar um termo melhor. Mas não faça daquele ser humano um rato de laboratório, né? Não fique fazendo testes desnecessariamente, não fica submetendo a pessoa àquela pressão desnecessária. O acolhimento, ele é muito além de qualquer coisa. É um olhar, é uma sensibilidade, é um entender, é um enxergar, é um sentir, é um ouvir, né? Vamos errar? Sim. Vamos falhar? Com certeza. Vamos pecar por excesso em algumas situações? Vamos. Somos seres humanos e somos falhos. Mas a partir do momento em que a gente olhar para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele adulto, com uma sensibilidade, né, com esse olhar de acolhida, a gente consegue muito mais. Porque enquanto a gente estava acolhendo o nosso filho, a gente entendeu que ele sofria bullying, a gente tentou minimizar os impactos, a gente conseguiu mostrar para ele que existem pessoas boas e ruins. E uma coisa que a gente faz aqui em casa, explica para ele o que? Ele tem facilidades, ele tem a superdotação, mas ele não vai ser perfeito em tudo. E nunca vai ser perfeito. Ele sempre vai ser falho e vai ter algo que ele não vai conseguir fazer sozinho, que ele vai precisar de ajuda. Né? Por exemplo, ele acha super legal o futebol, mas é por essa questão de contato, sim, ele não joga, ele até brincou uma vez e falou, ai, mãe, não leva muito jeito. Mas eu falei, tá vendo? Já o seu outro amigo, e aí eu citei um amiguinho dele, meu, ele arrasa no futebol. Ele é fera no futebol. E olha que troca legal. Será que ele um dia não vai poder te ensinar a chutar a bola direitinho? Assim como você não vai poder trocar com ele alguma experiência que você tem, alguma coisa que você sabe muito? Então a gente preza muito por isso. Então, se o pai e a mãe têm esse olhar e preza por essas coisas, ele já tem muita coisa. Ele vai ter um filho maravilhoso, ele vai ter facilidade de entrar e sair dos lugares, de entender e de acompanhar os processos. Eu acho que é isso que eu tenho para compartilhar. Tem dado muito certo, né? Tá aí o Mi, uma criança maravilhosa. Ele sabe entrar e sair dos lugares. Ele não entra como um superdotado, ele entra como o Miguel, porque isso é importante. Ele saber quem ele é, e ele é o Miguel, ele não é o superdotado. Ele é o Miguel, então ele sabe se expressar, ele sabe da importância da superdotação, ele sabe o que a superdotação é,
sabe das facilidades que ele tem, mas ele não menospreza ninguém, porque ele entende que ele precisa de outras pessoas para completar o que ele tem de bom. Então, eu acredito que seja isso que eu tenho para dizer para os pais: olhar, acolher e entender. Muito lindo isso que você falou, né? Principalmente Obrigada. essa questão, né, de um completar o outro, né? Isso aí se chama respeito, né? E muitas vezes, né, é difícil, né, compreender, né, todo esse processo aí da superdotação. Mas, Jéssica, foi uma contribuição maravilhosa que você deu, ó, você Obrigada. arrasou, né? Lembrando que essa primeira live que a Jéssica fez, eu consegui convencê-la, né, de participar. Agradeço aí ao esposo, o Charles, que ajudou também, né, a ela estar participando. Se tiver alguém que tenha pergunta, pode estar enviando. Jéssica, tem um comentário aqui para você. Jéssica, querida, és um grande exemplo de mãe com relação à condição do Miguel. Parabéns. O Charles falou que é seu super fã, né? A Cleo, até se cortar rapidinho, a Cleo, ela é uma pessoa maravilhosa. Ela que fez um trabalho lindo com o Miguel de uma entrevista na revista. Eu acho que eu te mandei. Se eu não te mandei, eu vou te mandar. Ela é uma incentivadora assim. Chega a ser sem palavras para falar dela. Ela curte, acompanha o trabalho do Mi e ela é super carinhosa. A gente nem conhece ela pessoalmente. A gente nunca viu, só conversou pela rede social igual você, assim. Mas ela tem um trabalho lindo, ela tem um trabalho muito bacana. Depois eu vou fazer a ponte de vocês duas, que eu acho que vai rolar alguma coisa legal. Obrigada aí, Cléo, viu? Você está tirando a invisibilidade dos superdotados. Olha o Felipe comentando. Tati mobilizando talentos e oportunidades em nome da causa da superdotação, possibilidades. Né? Isso que a gente tem que fazer, tirar o superdotado da invisibilidade. Essas mães aí, ó, que não gostam de participar das lives que eu convenci a participar para compartilhar com você. Sabia que essa mãe tinha algo especial aí nela. Foi muito bom. Gente, tô morrendo de vergonha, tô aqui tremendo, tô gelada, tô com dor de barriga. Você foi Mas muito é bem. aquilo. A gente foi aquilo que eu estava conversando com o Charles. A gente precisa falar, porque muitas vezes a gente também, como pais, fica no anonimato e tem trocas, tem coisas importantes para passar, né? Tem situações assim que às vezes a pessoa fala assim: ah, mas é tão fácil. Não é fácil, é difícil, a gente sofre, a gente chora, a gente fica doida, a gente enlouquece. Eu mesmo tive várias crises de choro por conta dessa ansiedade que fica dentro da gente de não saber o que fazer, né? De não saber para onde ir, para onde ir. Sim, e é necessário compartilhar, porque através dos relatos, né, cada um vai se situando, vê uma coisa, vê outra, identifica. Temos alguns comentários aqui. A Dalcy, parabéns, A Bruna, você Dalci, minha sogra. é super mãe. O Luciano comentou assim: o diálogo me deu muito o que pensar sobre a minha filha. Muito obrigada. A Olha que Roseli, legal. amém, parabéns. Então, que essa live chegue, né, a mais e mais pessoas, vocês que assistiram, compartilhem, né, porque às vezes tem alguns pais perdidos aí que não sabem, né, o que é, e às vezes nas falas da Jéssica, na nossa conversa aqui, pode estar identificando. Jéssica, agradeço imensamente a sua participação, parabéns, Imagina, obrigada. parabéns para você, para sua família, né, foi uma live, assim, de muito conhecimento aí para estar compartilhando com o pessoal. E muito obrigada também ao pessoal que participou, né, que comentou aí. Gratidão, né? E quem quiser acompanhar aí o meu trabalho aí no meu Instagram, né, venho trabalhando com desenvolvimento de potenciais e talentos, né, das crianças superdotadas, faço um trabalho bem legal, né, de trabalho com multipotencialidades. Quem quiser precisar, faça o máximo possível para ajudar as famílias no valor, né, valores acessíveis, trabalho com cota social. Quem estiver precisando, entre em contato para a gente desenvolver esses talentos aí dessa criançada, dos adultos também que quiserem participar, tá bom? Um grande abraço e até amanhã, que tem outra live amanhã. Obrigada, Jéssica. Tchau, obrigada, Tati. Fica com Deus. Amém. Tchau, pessoal.